Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e apresento mais um DBO em Foco, um programa que leva até você as principais reportagens e artigos da versão impressa da revista. Um grupo de produtores e profissionais de várias áreas se uniu para criar um movimento, o De Olho no Material Escolar. Eles querem um novo olhar sobre o agro. E sobre isso eu converso com Letícia Jacinto. Ela é produtora rural e também presidente desse movimento que é De Olho no Material Escolar. Letícia, seja bem-vinda. Como é que surgiu esta iniciativa? O De Olho no Material Escolar, ele surgiu há 2 anos, né, na verdade como associação foi em junho do ano passado, mas ele surgiu depois dessa, insatisfação dos pais, mães e quem acompanhava mais o estudo das crianças, né, por ver que eles retratavam o agronegócio de uma maneira muito distante da nossa realidade. E que os dados presentes nesses materiais didáticos, eles não traziam fontes científicas e nem atualizadas, nem públicas, né. Então a gente falou: "Gente, não pode uma pessoa acordar e resolver escrever o que quiser, né, desses setores produtivos que levam o Brasil e que tem tantas coisas boas e oportunidades de profissões para esses futuros estudantes". Então, dessa insatisfação a gente foi se juntando, hoje em dia está em 12 estados, e tem umas 120 pessoas na associação e a gente tem tocado vários projetos para reverter esse cenário e esse problema estrutural da educação. O que vocês realmente pretendem com esse movimento, Letícia? O primeiro ponto é que nos materiais didáticos as fontes sejam científicas, públicas e atualizadas. Eu acho que esse é o ponto principal, não só referente ao agronegócio, mas referente a todas as fontes que eles trazem, né, para que a criança possa, estar com material, mais de acordo com o nosso dia a dia e do que acontece. Agora, em relação ao agronegócio, né, desde o início a gente, resolveu focar no setor do agronegócio, primeiro por conhecê-lo, segundo porque a gente tem grandes agências e institutos de pesquisas que colaboram, no Brasil para trazer esses dados, e eles fazem e o agro também faz parte do nosso presente, passado e futuro. Então, assim, em praticamente todas as matérias a gente tem menções ao agronegócio, seja história, geografia, ciências, biologia. E então essa revisão condensada, né, primeiramente no setor do agronegócio, ele já contempla quase 50% dos materiais didáticos. Agora, o que vocês observaram? Conta pra gente nos livros didáticos. Você pode citar alguns exemplos? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tem alguns temas que têm que estar presente em determinados anos, né, do material didático. Mas a base ela é bem direta, o uso da água no campo e na cidade. Ela não fala como você tem que trazer isso, né. Mas então de acordo com esses exemplos, por exemplo, trabalho escravo é um que tem que estar em vários anos contemplando sobre esse assunto. E eles trazem um dado jornalístico, uma exceção, como se fosse, né, generalizado, e falam que os produtores rurais, escravizam seus funcionários, fazem eles pagarem facões, botas, motosserras, o dinheiro da viagem, hospedagem, alimentação, e até contratam homens armados para vigiar que esses trabalhadores não se revoltem. De acordo com o Ministério do Trabalho, 2 anos atrás, quando a gente teve acesso a esse dado, agora esse dado mudou um pouco, não estou com os dados recentes em mente, mas era 0,001% que estava análogo à escravidão. Então por que não contar também dos 99,99 que empregam dentro da lei, né? A todas as oportunidades de trabalho que têm surgido nesse setor. E tem um outro exemplo que fala que a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Isso em grandes cartazes e as crianças são estimuladas em sala de aula a se colocar no lugar desse indígena que foi tirado da sua casa, desfeita a sua cultura, que os produtores rurais estimularam essa devastação deles, então que trouxe alcoolismo, assassinato, etcétera. Então são assuntos muito desinteressantes, pesados, nada positivos para crianças que estão numa fase, assim, de se encantar com o estudo, de ter vontade de estudar, de ter vontade de melhorar o mundo, sabe. Então, tem que trazer os desafios, mas que os desafios sejam atuais, que os desafios sejam reais, em proporções reais, para eles saírem da escola, com vontade de ajudar, né, esse mercado de trabalho e ajudar a essa produção e o setor produtivo brasileiro.
De onde você acha que vem essa distorção da realidade? Olha, a gente, para te falar a verdade, foi um grande caminhar aqui. As grandes editoras, elas produzem para participar do Programa Nacional do Livro Didático, né, do MEC, porque o volume, né, é muito maior lá do que nas escolas privadas. A primeira coisa que o De Olho Material Escolar fez foi tentar entender todo esse processo. Então, por que que o processo é tão longo, grande, e ele sai lá na ponta o material dessa maneira? Eu acho que tem problemas estruturais aí, tanto nos editais, que não tem essas regras básicas de que a fonte deve ser científica, deve ser atualizada. O processo ele está falho, né, em algum momento. Nesse caminhar, conversando com professores, com editoras, etc., também percebi muita falta de conhecimento em relação a esse setor. Então, o que a gente tem feito é assim: setores produtivos abram as suas portas para a educação. Tragam, recebam esses alunos, recebam esses professores, recebam esses editores. Vamos nos aproximar, não só fazer um trabalho bonito para dentro da porteira, mas fazer um trabalho bonito para fora, informando e também trazendo essas pessoas para perto. A gente precisa da cidade, a cidade precisa do campo, né? É uma coisa só. Falam que é interessante na hora que eles entendem que a produção rural ela começa na cidade, através das pesquisas, através das máquinas, né, dos insumos, etc. Depois ela entra, é feito aqui e volta, né, até chegar no supermercado. Então toda essa cadeia é ligada, então as pessoas precisam entender, eu acho que é falta de conhecimento. Vocês se reuniram na Fiesp em São Paulo juntamente com líderes do agro, né? Entre eles o Celso Moretti, o presidente da Embrapa. Como é que foi esse encontro? O que vocês decidiram? Como é que foram as organizações a partir daí? Esse encontro foi, um marco bem importante para nós, porque a gente estava conversando editora por editora, individualmente, fazendo um trabalho extremamente tailor-made com cada uma, né. Então, dependendo da demanda, a gente ajudava tanto fornecendo fontes, que eles poderiam pesquisar, essas fontes de pesquisa que a gente fala. Tem uma grande editora que a gente está fazendo filmes pelo Brasil inteiro, do agronegócio, vai para todas as plataformas digitais deles, né, que é a Somos Educação, a maior editora do Brasil. Tem editoras que a gente já revisou todo o material, só que esse encontro da Fiesp, ele foi com 12 editoras, que contemplam 96% do alunado brasileiro. Então a ideia ali foi trazer a maior autoridade da Embrapa para falar sobre as 5 décadas de evolução do agronegócio, para eles entenderem que, na verdade, não necessariamente o que está lá estava errado, mas agora ele está desatualizado, né. Faltou essa evolução, porque de 5 décadas para cá, o agronegócio evoluiu muito, tanto socialmente quanto ambientalmente e principalmente tecnologicamente. Então a ideia foi essa. De lá saíram várias conversas com essas editoras, aprofundamento e com escolas também, porque tinha algumas escolas, grandes escolas de São Paulo presentes, e uma delas até já veio fazer um vivenciando a prática com a gente na AgriShow, né. A gente teve com essas crianças, foram 60 crianças, a gente teve na Jacto, na Citrus, na Secretaria da Agricultura, ali na AgriShow. Esses alunos voltaram encantados, isso já virou uma palestra sobre profissões, para esses alunos na abertura da Semana das Profissões na escola. Então, todo o evento, né, ele traz vários desdobramentos. Em relação às editoras, a gente teve com uma por uma novamente agora na Bet Educar, já desenhando, o que cada uma quer, como elas querem que faça, para a gente seguir esse trabalho e ajudá-las a aproximar o setor educacional do agronegócio. Como é que essas crianças, aliás, né, elas demonstraram todo esse encantamento? Ai, as perguntas eram bastante básicas. A gente estava falando de plantio de soja, das plantadeiras grandes, né, eles perguntavam: "Mas para que serve a soja? É só para colocar é só o óleo de soja?", né. Então dava oportunidade para a gente contar para elas um pouquinho como é que é essa produção, que a soja serve também para ração animal, que se eles comem carne, se eles comem frango, né, tudo que estava envolvido. A parte da tecnologia nem se fala, porque eles são natos tecnológicos, né, e eles queriam entender como é que uma plantadeira custa 3 vezes o preço de uma de uma Ferrari, por exemplo. "Ah, mas tenho 3 vezes o tanto de tecnologia. Quantas linhas plantam? Por que que ela anda sozinha?", toda a parte de robotização. Eles perguntaram bastante também sobre os pequenos e médios produtores. Então, quando a gente esteve na Citrus, isso foi um tema extremamente explorado, né, como que eles conseguem ter acesso a tecnologias e serviços também, que são através das cooperativas, que são fortes no nosso setor
do agronegócio. E tem um papel, assim, de extrema importância, né, para não deixar que esse pequeno e médio também saia do mercado. E perguntaram quais as profissões que eles poderiam trabalhar ali e quanto faturava essa empresa, bastante números também. Quanto custava uma máquina dessa? Ah, mas então quanto que você fatura? Mas quanto que sobra? Então conversando sobre insumos, eles entenderam que o produtor rural, ele não joga um monte de defensivos agrícolas porque ele quer e sem uma estimativa de custo muito bem feita, porque a gente vende uma commodity, os insumos também são muito caros, então as margens são muito apertadas. Foi outro tema importante que a gente discutiu bastante, a importância da carne na formação cerebral da criança, quais os benefícios que tem, como é que a gente conseguiria substituir essa proteína por outras, qual é a quantidade. Então, crianças interessadas é impressionante, na hora que você encanta, eles não param de perguntar. No final, eles estavam com pressa, que tinham que voltar para São Paulo, e eu via crianças com celular gravando os palestrantes, sabe, perguntas específicas, querendo saber mais. Então foi muito prazeroso, assim. É interessante porque é uma geração tecnológica e bem curiosa, né? E vocês estão aproximando a realidade deles, né? Tem que conhecer mesmo, né? Da onde vem o alimento, né? Que está ali à mesa, né? Do dia a dia. Isso, eles vão fazer parte dessa mudança. A gente precisa dessas crianças, desses profissionais no campo também, né. Eu tenho visto um movimento aqui, conversando com essas empresas do agronegócio, tenho visto um movimento grande de empresas montando escolas, internas, montando cursos técnicos internos, porque elas não estão encontrando profissional habilitado para isso. Então, está faltando esse encantamento, essa vontade de trabalhar nesse setor e contribuir, e a gente vai precisar desses jovens, porque eles são espertos, eles são perspicazes, eles têm, eles enxergam o mundo também de um outro ângulo, né. E isso é benéfico para o nosso setor também, desde que eles conheçam de onde a gente está. Você imagina, uma vez eu falei até para uma senhora que estava falando: "Mas você está falando que não tem problemas no agro?" Eu falei: "Mas nós temos, assim, inúmeros desafios, mas que você traga os desafios para a data de hoje, porque você imagina seu filho sai da escola e fala: "Eu tenho um problema muito grave para resolver, que é o trabalho escravo", e ele vai ver que é uma porcentagem muito pequena. Não seria mais interessante ele pensar em resolver o problema logístico, em resolver o problema de conectividade? Seria mais interessante ele sair com os desafios reais, né. O problema da fome no mundo, da insegurança alimentar, como é que a gente vai fazer para produzir, dobrar a nossa safra? Tem muitos desafios no Brasil. Então, vamos trazer para a realidade para que esse jovem encante, reconheça esse setor como um setor, tecnológico, social e ambiental, né, e um dos únicos países que tem essa meta, né, de aumentar, né, o volume de alimentos no mundo, e essa função tem essa possibilidade de fazer isso com sustentabilidade, para que eles possam se inserir nesse mercado também e beneficiar todo o setor produtivo. Bom, você falou em relação às editoras, né, em relação também ao número de pessoas que estão trabalhando hoje na associação, né, em vários estados também, né? Agora tem um desafio aí, né, Letícia? Como mudar essa forma de comunicação? Esse trabalho a gente focou em 4 projetos, né. O primeiro, projeto, a gente, está analisando 80% do material didático que o MEC comprou e vamos entregar um panorama da educação brasileira em 4 meses. Olha, tá assim em relação ao agronegócio, e o que que a gente poderia mudar nessa estrutura. Então essa é a primeira comunicação, você perguntou de comunicação, a gente está, eu estou contando como é que a gente está fazendo para conversar com cada setor. Essa é a conversa do setor federal. Então a gente vai estar com material científico feito pela FIA, que tem notório saber e um monte de condecorações que são necessárias para esse setor educacional, para falar como está o panorama da educação brasileira e como é que a gente poderia, desenhar medidas para que isso não chegue lá no final, o material saia dessa maneira. A segunda parte é o vivenciando a prática que eu contei, que a gente faz na AgriShow. Então, assim, tá bom, você não quer acreditar nos dados que estão disponíveis? Vem ver. Entra aqui, a gente abre a nossa casa, a nossa fazenda, a nossa que eu digo é do setor inteiro, né, as nossas agroindústrias para vocês visitarem, porque a gente quer que vocês se aproximem também e que brilhe os olhos de vocês tanto quanto brilha o nosso de falar desse setor. A gente tem muito orgulho no Brasil ser protagonista, né, nesse setor. E a gente sabe que esse setor faz parte do futuro do país. A outra maneira é a conversa com as editoras, então a gente sempre senta,
acreditando, na verdade, que eles não dizem aquilo sem saber, porque eu tenho certeza que não é de interesse dessas editoras escrever um material dessa maneira. É porque eles fazem parte dos setores produtivos, várias empresas são abertas na bolsa, inclusive, entendeu? Por que ser tão anticapitalista ou trazer uma visão de futuro tão ruim, tão negativa, né? E então essa conversa tem fluído sempre muito bem, que a gente traz um profissional, um agrônomo, um professor, a Exalc está nos apoiando, algumas outras faculdades também, para fazer essas contraposições e eles falam: "Meu Deus do céu, acho que ficou isso para trás e as nossas fontes realmente estão jornalísticas, a gente tem que trazer mais fontes científicas para os materiais didáticos". E um quarto projeto, que é a biblioteca virtual, esse deve sair até o final do ano, é uma parceria com a Exalc que a gente vai disponibilizar, com curadoria deles, um material no site nosso, que está sendo criado, com os tópicos do agronegócio e uma linguagem mais amigável. Então, o que tem produzido já no mercado, a gente quer trazer para lá. Olha, isso daqui o professor consegue ouvir, entender, mesmo não sendo um técnico desse setor, para poder passar para as crianças, dos diferentes assuntos do agronegócio. Então, através disso, a gente está se comunicando também, né? E se a gente ficar só investindo em grandes campanhas, muito dinheiro destinado a isso, mas a gente não olhar para a educação básica, para a educação, para o que está dentro da sala de aula, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar enxugando o gelo. Tá certo. E que recado você gostaria de deixar, Letícia? Primeiro, né, na esfera do governo, olhe para esses dados científicos, assegure que isso saia através de decreto, de lei, que isso seja exigido, né, dados científicos atualizados e públicos nos materiais didáticos, que isso seja a maior premissa. Para os pais, professores, que eles olhem esse material e contestem, não levem isso como uma verdade absoluta. Qualquer material que você pegar na mão, tentar pesquisar, né? Os alunos também estejam espertos com isso, critiquem, perguntem, questionem, tragam dados para opor, né, a isso também, façam essas pesquisas e que os setores produtivos todos abram as suas empresas para o mercado educacional. Está faltando gente conhecer essas pessoas que fazem, que trabalham direto, que, né, pagam os impostos, que fazem tantas coisas boas acontecer no nosso país. Então, que essas empresas se abram. E quem tiver interesse também em estar junto conosco, a gente tem um Instagram, chama @de olho no material escolar, para a gente manter todos esses trabalhos, né? São os associados que nos apoiam, que estão ali sempre, os parceiros e os associados. Então, através do Instagram dá para se associar, dá para entrar em contato conosco e são sempre bem-vindos. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso aí, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade de falar aqui. Um grande abraço. Um abraço. Eu conversei com Letícia Jacinto, que é presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Chegamos ao final de mais um DBO em Foco. Lembramos que este conteúdo fica disponível no portal DBO e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do DBO em Foco.